Muito bem, agora estamos ao vivo, Público para a Galáxia, né? Em primeiro lugar, muito obrigada, Camila, muito obrigada, Cláudia. Estou com a Fernandinha, minha sócia. Aí eu vou apresentar vocês, apresentar um pouquinho da gente. Então, em primeiro lugar, a gente está com um projeto incrível com essas 6 mulheres, a gente está inaugurando hoje, né? Então, foi meio que a toque de caixa. A Fernanda Belo Dia falou assim: Gabi, a gente precisa fazer alguma coisa de representatividade para mulheres, né? E olha, vamos fazer. Daí, então, a gente acabou tocando esse projeto, eu acho que em menos de 10 dias, né? Muito obrigada pela parceria de vocês. Cláudia, que eu busquei lá no LinkedIn para apresentar um pouquinho sobre o que a gente queria fazer. A Camila também. Então, eu pedi para a Fernanda apresentar vocês duas, depois a gente fala um pouquinho do projeto e já entra no tema que a gente quer trazer aqui às discussões, tá bom? Tá bom. Primeiramente, muito obrigada, é um prazer mesmo ter as duas aqui com a gente, tá? Vou começar aqui com a Camila, que ela é analista de renda fixa na XP desde 2019, formada em economia pela FEA USP, e antes da XP, ela integrou de 2012 a 2018 o time de analistas de rating da S&P Global Ratings, onde cobriu setores como utilities, infraestrutura e real estate. Depois fez parte do time de Credit Research do Banco Santander, onde cobriu diversos setores. Tá? E a Cláudia, que é coordenadora aí do Centro de Estudos em Finanças da FGV e professora de carreira da Fundação Getúlio Vargas. Ela é organizadora de congressos brasileiros de economia e finanças comportamentais, formada também em graduação, mestrado e doutorado em administração pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer também estar aqui e conversar um pouquinho sobre mulheres e investimentos. Muito bom. Sabe que quando a gente tentou idealizar essas 6 mulheres, assim, foi nascendo, né? A gente vê uma preocupação crescente, constante da inserção da mulher no mercado financeiro, seja em pequenos movimentos, né? Desde uma roda de amigos, a gente não percebe. A Fernanda colocou isso e falou, gente, a mulher não fala assim, e aí, como é que estão os seus investimentos, né? Esse assunto sempre parte dos homens, assim, predominantemente, tá? Aí a discussão, assim, minha provocação, a primeira que eu faço. Por que as mulheres falam tão pouco sobre os seus investimentos? Porque elas investem. E depois a segunda provocação já de cara, por que a gente tem tão poucas investidoras no Brasil? Eu vou começar com a Cláudia, para falar um pouquinho dessa parte comportamental. Qual que é a tua percepção em relação a isso? Bom, é uma ótima pergunta e eu estava até levantando uns números que eu acho que a B3 soltou um relatório hoje, né, até por conta do Dia da Mulher, e esse é um dia que é bastante polêmico, né? Durante muito tempo, acho que as pessoas comemoravam mais naturalmente. Hoje em dia existe um certo questionamento, inclusive sobre o próprio posicionamento sobre congratular as pessoas, congratular as mulheres, né? E a discussão hoje, eu vi uma figura que eu achei ótima, assim, né? Que estava escrito flower, né? Flores, que, enfim, virtualmente ou não, eu acho que é um presente muito comum que se pensa em dar para as mulheres num dia como hoje. E em vez de estar escrito flower, eles riscaram as duas primeiras letras e trocaram por power, né? Por força, por poder. E eu acho que tem muito a ver com o que eu quero falar um pouco, né? Acho que existe uma parte de comportamento, sim, um comportamento machista, né? Quando a gente vai falar sobre finanças e dinheiro, historicamente, mulheres eram tolhidas de várias coisas, dentre elas, inclusive, de trabalhar e de conseguir renda, conseguir dinheiro com isso. Disso, então, para se pensar em investir, era um negócio que é bastante recente, né? Historicamente falando. Isso, independente do cenário hoje, que a gente vai falar assim, muita gente fala assim, pô, mas hoje em dia a mulher pode ser o que quiser, pode chegar onde quiser, pode investir o que quiser. Isso é verdade, mas a gente não pode esquecer o traço histórico disso tudo, né? E o peso que isso tudo traz ainda no dia de hoje. Então, quando a gente vai falar historicamente, é bastante comum olharmos pessoas da minha idade, idade dos meus pais, idade dos meus avós,
em que a decisão de investimentos, a decisão de cuidar das finanças da casa era muito centrada na figura masculina, seja nos pais, nos avós, nos irmãos, e a mulher era um pouco alijada desse processo. Isso vai trazer um resquício comportamental, né? E uma das coisas que eu acho que a gente tem que lembrar sempre sobre representatividade, isso tem um papel, ligando um pouco com essa minha área de Behavioral Finance, representatividade é um negócio bastante forte. Não crescemos, pelo menos a minha geração, eu espero até que a geração dos meus novos alunos tenham crescido um pouco mais, mas na minha geração não era tão comum assim a gente ver as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, cuidando de investimentos. Era um negócio que era muito mais imaginando aquela cena típica e falando de bolsa, né? Primeiro, quando eu conto para os alunos de graduação que bolsa era um pregão que todo mundo ficava gritando lá na 15 de novembro, viva a voz, coletinho, né? E eram essencialmente homens, né? Falando não só como operadores, mas investindo e lidando com outros homens. Então, historicamente, a gente tem esse traço bastante masculino. O que complica, e aí falando um pouco sobre os números, né? Existem alguns números animadores no sentido de que estamos menos pior do que já estivemos, tá? Então, nesse relatório que a B3 divulgou, eu não sei se foi hoje, mas eu levantei esse número hoje, que eles fizeram uma comparação e soltaram os números da quantidade de investidores e investidoras na Bolsa em 2020. E o número absoluto que eles reportaram é que em 2018 tínhamos 179 mil mulheres cadastradas para termos renda variável, investir em renda variável na B3. Em 2020, esse número subiu para 809 mil. Existe um parênteses importante que a gente tem que fazer e que eu sempre comento toda vez que eu falo sobre esse número da Bolsa, que esse número da Bolsa é um pouco inflado. Inflado em que sentido? Porque eles colocam lá numa nota de rodapé que muitas vezes as pessoas não se atentam tanto, que é a quantidade de contas que pessoas têm em corretoras. Isso pode levar uma dupla, tripla contagem se a pessoa tem contas em mais de uma corretora. Mas a gente está falando que são 809 mil contas que pertencem a mulheres dentro de um total de um pouco menos de 3 milhões. E eu sempre ultimamente eu tenho feito um paralelo bastante triste, mas talvez para dar um pouco de dimensão de como isso ainda tem muito espaço para crescer. Se a gente tem certeza, na verdade, que o ritmo de vacinação no país está super lento, super, hiper lento, isso dá quase 3 vezes a quantidade de pessoas que investem na Bolsa. Estamos chegando nos 8 milhões, estamos chegando de vacinados e estamos chegando nos 3 milhões de contas aí de investidores, sendo que dessas estamos falando aí que menos de 26% são de mulheres. Quando a gente pensa que a população aí tem até ligeiramente um pouco mais do que 50% de mulheres, esse número é um número bastante forte, né? E eu acho que é um pouco a nossa motivação para a gente estar num dia como hoje discutindo sobre mulheres e investimentos. Camila, eu vou até fazer um approach aqui, porque a gente vai falar, acho que é muito legal. A gente sabe que a NXP existe uma discussão muito forte, né, sobre, obviamente, a inclusão feminina em cargos aí gerenciais. Eu vou chegar nesse tema depois, mas eu acho que é muito bacana a gente ter a dimensão pelo board da empresa, falar, poxa, a gente precisa ter uma mudança, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso também falar sobre esse assunto, né? Então, você como embaixadora do movimento, né, MLHR3, eu acho muito legal isso, porque é um ticker de bolsa, né? E aí, quando a gente vai falar desse ticker de bolsa, tem tudo a ver com investimentos, né? E eu acho um movimento extremamente transformador e a gente tem tudo isso na nossa veia. A Fernandinha falava, poxa, precisa trazer educação financeira para agir, né? Para a gente não ficar só falando mais, mas a gente poder fazer alguma coisa diferente aqui nesse 6, né? Então, dentro desse contraponto que a Cláudia trouxe para a gente, dos números e de todo esse arcabouço, né? Que você coloca aqui 26% das mulheres, dos investidores são mulheres, né? Hoje no Brasil. O que vocês estão tendo de movimentos que vocês entendem que faz sentido aí na XP, de trazer
esses elementos para discussão, né? O que está sendo falado hoje aí na XP sobre esse assunto? Então, aqui dentro da XP, né, bom, nosso movimento surgiu ano passado, oficialmente, no meio ali da pandemia, e desde então cresceu bastante, né? Então, a gente tem um grupo aqui no Teams, né, que a gente fala que só pode o máximo de 250 pessoas, então a gente já atingiu isso. E as mulheres vão entrando na XP e vão querendo também saber mais, ajudar. Então, isso é muito animador, né? Pensando aqui que a gente está falando de um mercado dominado ainda por homens, né? E ano passado a gente lançou, em julho, se eu não me engano, né, a nossa meta de atingir em 2025 o quadro 50-50 em todos os níveis hierárquicos. E assim, tudo que a gente vê, né, que se fala sobre movimento, né, de, enfim, inclusão feminina, vagas exclusivas para mulheres, etc., sempre cria um barulho, sempre tem alguém que reclama. Só que assim, e a gente ouviu muita gente falando assim, mas é a meritocracia, não foi isso que vocês falaram, só que as pessoas não entendem que é possível ter os dois, né? Não é que a gente vai colocar todas as mulheres que estão por aí, a gente vai colocar dentro da empresa só para atingir uma meta. É um trabalho muito maior, né? Então, a gente se divide aqui dentro do grupo, inclusive em frentes de trabalho, justamente para também trabalhar a capacitação dessas mulheres, a ascensão dessas mulheres, a retenção, né? Porque, assim, não adianta trazer a mulher, ela chegar aqui e se deparar com um ambiente hostil, né? Não estou falando que é o caso, mas se fosse, né? Um ambiente que ela não quer trabalhar, não adianta. Você pode trazer a mulher, mas ela vai ficar? Não, né? Então, é um trabalho muito maior do que só recrutar. Essa é a parte mais, não é fácil, mas é talvez a mais fácil, né? Que é você trazer a pessoa, mas depois ela tem que querer estar aqui dentro, ela tem que querer crescer com a empresa, ela tem que querer trazer novas mulheres aqui para dentro. Né? Então, se eu sou mulher, estou dentro de uma empresa que eu acho ruim para uma mulher, eu não vou chamar minhas amigas, minhas conhecidas para trabalhar aqui dentro também. Então, é um trabalho muito maior do que apenas trazer mulheres para dentro da empresa. E acho que a partir do momento que uma empresa do porte da XP, no mercado em que a gente está, começa a falar disso e não só falar e agir, a gente vê que tem um barulho ali que se forma, né? Então, a gente, por exemplo, tem um grupo no Telegram com meninas de faculdades. É um grupo super movimentado, elas trocam informação de vagas, a gente ajuda. Então, é muito além. E, por exemplo, né, falando um pouco, lembrando aqui um exemplo, né, a Betina Roxo, né, que ela virou estrategista-chefe da Rico ano passado. A partir do momento que ela começou a aparecer muito mais, e falando de investimento de uma forma descomplicada, uma mulher estrategista-chefe, a gente viu que a participação de mulheres, né, nos canais da Rico aumentou muito. Então, essa questão da representatividade, né? Então, não é só a XP, a gente vai mudar a XP e, né, o mercado e o mundo que se resolva. Não, isso tem um reflexo no mercado como um todo, né? Para as mulheres que vêm, poxa, investimento é para mulher também, né? Então, eu estou falando lá, a Explica Ana, a Betina, a Raquel, um monte de mulher falando, a gente fala, poxa, mulher fala de investimento também, por que eu não posso falar disso? Por que eu não posso me interessar por isso, né? E é muito o que a Cláudia estava falando, né? Que, assim, historicamente é isso. Quem cuidou do dinheiro, quem falou de dinheiro, quem falou de investimento foram os homens. Ainda é muito assim, né? As coisas demoram para mudar. Mas é com essas pequenas mudanças que, poxa, a gente tem alguma possibilidade de mudar alguma coisa, né? E a gente já vê esses reflexos. Claro que é a passos de formiga, né? Não tem como, é uma coisa histórica e, de repente, não é de um ano para o outro que a gente vai revolucionar tudo. São pequenas décadas, revoluções. né? Exato. São pequenas revoluções, mas a gente já vê essas pequenas mudanças. Então, como a Cláudia falou, né? O número de investidoras quase quadruplicou. E seja, né, por número de contas, seja por, de fato, mulheres, enfim. Mas, assim, é um número importante. Falando um pouco de Tesouro Direto, né? A gente também acompanha aqui o número de investidoras mulheres. Então, assim, o percentual, ele tem ficado por volta de 35%, mas o número de investidores aumenta mês a mês. Então, as mulheres também estão entrando cada vez mais.
Então, acho que é tudo isso, né? Claro, eu vejo que tem a questão de cada vez ter mais investidores em geral, mas é muito animador saber que as mulheres também estão vendo que tem espaço para elas, para nós, né? Nesse espaço que é tão ainda dominado por homens. Então, acho que do lado da XP a gente tem esse trabalho interno, com certeza, mas que não tem como não enxergar o reflexo ali para fora também. Sabe que eu vou deixar para a Fernandinha aqui para ela tocar. A Fernandinha, ela viu um artigo, acho que dá trabalho, um artigo da Cláudia. Aí tinha uma pergunta que era super importante, né? Como é que era mesmo aquela pergunta, Fê? Por que que as mulheres Investem ganham menos. menos do que os homens? Isso, por que que as mulheres investem menos que os homens? Isso mesmo. Também ganham É, menos das duas pontas, né? Então, assim, é uma pergunta até difícil de falar. Falar isso é difícil, porque engasga. é, Engasga, né? Como é depois, que é isso? depois até, assim, na verdade, para quem quiser, esse artigo eu publiquei no meu LinkedIn e foi faz um ano, né? Foi até durante, ainda a gente não estava, eu estava até revendo minhas anotações, o último dia que eu dei aula presencialmente na GV foi no dia Nossa. 12 de março de 2020, né? E naquela época eu acho que eu não imaginava que um ano depois eu estaria de novo, assim, de novo não, ainda, né, trancada em casa, Ainda. mas numa situação, num cenário muito pior do que eu imaginava há um ano atrás. Mas eu escrevi esse artigo há um ano atrás, já pensando nessa comemoração, entre aspas, né, porque eu acho que tem hoje em dia, como eu disse, eu acho que não é tanto de comemorar, mas é muito mais de levantar essa bandeira de que existem muitas coisas, muitos avanços já foram feitos, né? Quando a gente vai olhar historicamente em relação a vários outros retrocessos, a gente já avançou bastante, mas ainda tem muita coisa para se avançar, e foi um pouco nesse espírito que eu escrevi esse breve artigo que está lá no LinkedIn, né? Que eu justamente provocava. E é por isso até que eu comecei a conversa de hoje trazendo esse número, né? Porque já era uma tendência no passado, diminuímos esse gap, né? Então, assim, só para recobrar esses números, em 2018, a proporção de mulheres investidoras na Bolsa era de 22%. Em 2020, tendo quadruplicado esse número, estamos em pífios 25,47%. Né? Melhorou, e eu acho que todo avanço tem que ser celebrado, mas isso ainda está a passos muito lentos, né? E essa era uma das provocações que eu fazia nesse artigo. Um deles era que, assim, na verdade, era nas duas pontas. Eu acho que, infelizmente, ser mulher é difícil por dois motivos e que resultam em menos investidoras, né? Eu começo dizendo o artigo que para ter dinheiro para investir, você precisa, né, de uma conta que é você ganha um tanto, você gasta um tanto e tem que sobrar um tanto para você investir, né? Uhum. O que é o lado triste com relação às mulheres e essa conta? Primeiro, pensando do lado dos ganhos, do lado da receita, né, da onde ela começaria a poder sobrar alguma coisa para investir, a gente não tem estatísticas muito animadoras, né? Existe aquele famoso gap de salários, aquele espaço, aquele abismo salarial que existe entre homens e mulheres. E aí, só colocando de maneira bastante clara, muita gente fala assim, não, mas existe, né, consolidação das leis do trabalho que diz que duas pessoas que estão no mesmo cargo, elas têm que ter o mesmo salário. Isso é verdade, a regra é clara e, nesse sentido, é verdadeiro, né? Não que isso também seja facilmente cumprido em todo o território brasileiro, não. Mas o problema mais sério é o que a gente vai chamar, e é um conceito muito importante quando a gente vai falar sobre essa questão de diversidade, que é o que a gente vai chamar de teto de vidro. O grande problema que existe é que há um teto invisível, por isso que eles dão esse nome de teto de vidro, que barra a progressão das mulheres na carreira. Barrar a progressão vai impedir que elas ganhem salários melhores, e isso é um problema, sim, né?
Eu até estou vendo aqui que entre as pessoas que estão na plateia está a Laura, que foi minha aluna de TCC no ano passado, e a gente fez uma pesquisa. Eu fiz junto com a professora Bianca Checon, que também é minha colega, minha amiga e minha colega lá da FGV. Nós fizemos uma survey com pessoas do mercado financeiro. O resultado é triste, porque a gente vê que fizemos, entrevistando homens e mulheres do mercado financeiro, perguntávamos uma série de coisas sobre a carreira dessas pessoas no mercado, dentre elas, quanto tempo já está na carreira, qual é o cargo, qual é o salário, qual é a faixa de salário que você ganha. Qual foi a constatação triste que a gente chegou? Isso olhando dados quantitativos, depois a gente teve uma abordagem qualitativa. Olhando os dados quantitativos, a gente viu que homens e mulheres estando numa mesma faixa em termos de cargo, os homens chegam em faixas salariais que as mulheres não chegam. Sim, existe o topo lá, e isso talvez assim seja um momento oportuno para falar, não só porque hoje é Dia da Mulher, mas porque recentemente foi a época de distribuição de bônus no mercado financeiro. E está aí uma área delicadíssima que responde por boa parte da remuneração total das pessoas que trabalham no mercado financeiro, e a gente vê essa disparidade. Não tenho números mais concretos, mas existem números concretos em outras áreas, em outras regiões, em outras áreas de atuação. Nós focamos no mercado financeiro e o que a gente viu é que as mulheres ganham menos. Por problema de progressão de carreira, por distribuição distribuição assimétrica de compensação, né, dessa remuneração variável, e N mais um problemas, dentre eles alguns relacionados a viés de gênero, né, que vão explicar isso. Maternidade sendo um problema que a gente... Eu ia falar justamente isso. Tem que botar esse elefante dentro da sala, né? Começa a ser um problema tão sério a ponto de algumas mulheres, na parte que a gente discutiu e fizemos umas entrevistas qualitativas com elas, algumas mulheres, eu acho que hoje em dia, eu diria que quase todas, repensam o momento para fazer isso. Assim, eu quero ter filhos, mas eu quero ter o menor dano possível para minha carreira. E como é que eu tento fazer essa conta? Tem lugares e lugares, e por mais que o lugar seja bacana, pelo menos ninguém até hoje conseguiu, nenhuma empresa, pelo menos aqui, conversando com vários players, nenhuma empresa me convenceu que tem uma regra boa para isso. De que vai conseguir falar assim para as suas funcionárias assim, vai lá, pode tirar vai ter os seus filhos e quando voltar será absolutamente igual. Assim, ninguém conseguiu me dar essa percepção, né? Então a gente tem um problema bastante sério que as mulheres ganham menos. Tem esse pay gap e eu recomendo muito para quem quiser, né, se animou, para quem está numa segunda tarde aqui, segunda noite já, né, conversando sobre isso, eu sugiro assistir um episódio da série Explained, que está disponível na Netflix, que fala especificamente sobre viés de gênero e esse gap de salários. Então, existe essa parte do ponto da receita. E do ponto da despesa, existe o que a gente vai chamar de imposto rosa. Vários produtos que são voltados para o público feminino, simplesmente porque eles são voltados para o público feminino, eles são mais caros. Vai comprar uma caneta Bic normal é um preço, uma caneta Bic rosinha para meninas, e aí já começam vários julgamentos de valor, começa a ser bem mais caro. Lâminas de barbear, o único produto que eu vi, assim, pelo menos se alguém tiver outra ideia, por favor, da plateia aí também me escreva, o único produto que eu vi que existe um deságio por ser rosa, é mais barato por ser rosa, é capacete de motociclista. Nossa! Se vocês observarem... Que dado, gente, que incrível, que faz bastante tempo que eu comece a observar nas ruas e você vai ver que existem bastante gente. E aí, assim, embora exista, assim, essa questão esteja ficando meio obsoleta, mas vários homens usando capacete rosa, e uma das motivações para isso é porque capacetes que são cor-de-rosa são mais baratos. Gente, então, na prática, várias coisas das mulheres, quando vão comprar, também é mais caro. Peraí, então eu ganho menos aqui,
comparando com o mesmo nível de cargo, eu gasto mais aqui desse lado, só balança. E aí sobra menos para investir. Isso sem entrar na parte comportamental, que pode ter muito mais receio, achar que não tem dinheiro bastante, enfim. Então, infelizmente, ainda tem uma boa trilha para ser feita. Claro, de novo, que todo tipo de avanço pode e deve ser comemorado, mas eu acho que a gente tem que lembrar que existem esses problemas para serem resolvidos, né, para serem endereçados. Cláudia, se eu puder só fazer uma pergunta para vocês que estamos aqui. Nessa parte da receita tem também a questão comportamental de que a mulher não pede muito salário também, né? Então a gente já tem algumas coisas que levam a gente a ganhar menos e também na hora de negociar, ou a gente não negocia, ou acha que está sendo gananciosa demais. Eu sinto muito isso, eu vejo muitas mulheres também falando, mas eu já ganho bem, né? Será que eu devo pedir mais? Vão achar que eu sou muito ambiciosa, né? Então, e homem não tem isso, né? Claro que, generalizando, claro que alguns homens devem ter, mas em geral, não é bem assim, né? Então, isso também deixa a gente para trás na parte da receita, né? Sabe que é legal também, eu vou colocar uma experiência. A Feit veio do mesmo lugar, né? A gente vai falar, a gente trabalhou no Banco do Brasil muitos anos, né? A gente fala com propriedade e trabalhou foi ver concurso público. E o banco, ele tem uma questão de grade, né? De cargos e salário. Um gerente de relacionamento daquele nível, ele vai ganhar aquele independente igual, né? Igual ou não. Mas assim, fica aí no caráter subjetivo, aí não é nenhuma crítica, nada disso, né? A gente está colocando relações aqui, né? De você decidir, por exemplo, pela tomada de ter filhos. Eu tenho bastante, eu povoei o mundo, tenho 3, né? Eu tenho Pedro, Aline e Carlos, e Fernanda também. Fala das suas gurias, né? 2 de uma vez, né? Então, e aí tem um desafio, né? Não obstante, você vai ter gestões diferentes, né? Você vai ter... essa área de gestão de pessoas, ela é muito delicada, né? Porque realmente essa percepção que é tão sensível, às vezes o board da empresa ele tem um racional de falar, cara, aqui, ó, a gente chama de comissão, né? Essa comissão aqui, pá, esse valor, esse salário aqui é isso. Mas na hora de você realmente estar disputando vagas, né? Fica realmente uma questão ali atrás. Poxa, a Gabriela vai assumir uma agência lá em Fortaleza, então eu tenho que ficar pensando se vai, né, na escola dos filhos que vai estar mudando. Se, sei lá, o marido, o namorado, quem vai ficar com os filhos? A família está toda aqui. Então, assim, aí, essas decisões, né, por conta da maternidade, aí vem esse contraponto, ela fica um pouco ali guardadinha numa caixinha, né? Então, às vezes, esse desejo de ascender, né, de crescer, ele fica realmente ali guardado. Então, é uma preocupação e uma dor muito grande que eu percebo em várias amigas minhas que eu já tive também um processo de tomada de decisão de mudar de estado, que eu falei, eu não vou tentar aqui mesmo, onde eu tô, e ver o que acontece, seja o que Deus quiser, e acabei sair do banco por outros motivos, mas eu percebo que a gente pode ser o que a gente quiser, onde a gente bem entender, né? Mas eu percebo que tem uma dificuldade muito grande dessa função de maternidade, né? Com uma carreira, que é uma dor muito grande. Fala um pouquinho, Fê, que você ia falar. Eu ia até falar que assim, eu sofri muito na minha pré-maternidade e da minha pós, né? A pré-maternidade ao fazer entrevistas, né, naquela idade que todo mundo tá para engravidar, as pessoas me perguntavam por que você pretende ter filhos? E eu achava isso erradíssimo, absurdo do mundo. Assim, eu sou um pouco respondona, né? Falava, acho que não cabe na entrevista, né? E assim, depois que eu tive minhas filhas, eu senti assim assim, deixar um pouquinho de lado, né? Ela tem crianças pequenas, então isso é uma coisa que precisa evoluir muito, mas é um assunto que é um tabu dentro das empresas. Quantas mulheres vocês não conhecem que assim que voltaram da licença maternidade foram mandadas embora, né? Perderam o emprego, né? E aí recomeçar tudo de novo numa nova empresa, numa fase muito difícil. Quem tem filho sabe que não é fácil voltar. E então é isso, acho que precisa ter uma mudança bem forte dentro de todas as empresas, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que foi legal, logo quando eu entrei eu comecei os trabalhos na XP, teve a
acho que a última expert presencial, porque aí já você ainda nessa loucura de pandemia. E eu lembro que teve uma assessora que ganhou o prêmio de melhor assessora, a gente autônoma de investimentos, e ela estava grávida, ela estava, eu acho que ela estava para ter bebê, ou ela já tinha tido bebê, não me lembro muito bem, Camila, como é que era a história, nem lembro, não me recordo infelizmente o nome, mas eu me lembro de ela ter sido chamada por vídeo e ter sido ali Reconhecida, né? premiada, né? Eu achei aquilo assim emocionante. Eu falei, caramba, que mudança já de visão, porque eu não conseguiria imaginar aquilo, né? Eu já fui promovida grávida, na verdade seja Sim, dita, né? Lembra, Fernanda, verdade, você foi testemunha disso, né? Sim. E claro que tem, mas aí fica uma questão que fica muito no subjetivo, não fica no objetivo, né? Então, se aquele gestor seu, né, com a sua cara, ele acha que Depende do gestor, depende muito, né? Mas aí eu lembro que na XP eu acho que era legal fazer esse comentário. Não, e aí, assim, primeiro só respondendo a Camila, sim, eu acho que existe essa questão de mulheres serem menos combativas, eu diria. E, Uhum. infelizmente, quando a gente vai falar de algumas áreas do mercado financeiro, principalmente em investment banking, talvez essa conversa, que é meio uma briga mesmo por bonificação, as mulheres sejam bastante prejudicadas por um espírito bem menos combativo. Por combativo, fazendo essas entrevistas, é combativo mesmo, é físico, né? É mostrar irritação com a oferta que é feita, chutando porta, batendo mesa, socando parede, e que aparentemente isso funciona. E o lado ruim é que a gente leva, e as mulheres dentro desse cenário, isso dá duas possibilidades para as mulheres. Ou elas mantêm a essência do jeito que elas são, e com isso elas vão ganhar menos, quer dizer, elas já ganham menos, mas se mantém do jeito que está, aparentemente ganham menos. Ou isso pode dar um efeito rebote e provocar em algumas delas a ideia de que então eu tenho que socar a parede, chutar a porta e me Tem masculinizar vários casos assim. como uma forma de conseguir virar assim, uma expressão que eu odeio, homem de saias. Homem de saias. Nossa, mas eu já ouvi muito isso. Quantas Odeio essa expressão reuniões? também. Nossa, Gabriela é o Gabriel agora. Senta aqui na mesa. E a gente vê isso muito em termos de postura de algumas mulheres como uma forma, muitas vezes involuntária até, mas até por mimetismo, de falar assim, não, para subir na carreira, aparentemente é isso que eu tenho que fazer, né? Então, existe sim, eu acho que existe muito essa ideia dessa combatividade, dessa agressividade que mulheres têm, no geral, menos, né? Não estou falando que toda mulher é assim, mas historicamente, se a gente fizer né, estudos genéticos, mostram que mulheres são bem menos agressivas na média, né? E aí, quando a gente vai falar sobre representatividade, eu acho que esse é um ponto importante, que a Gabriela até contou um caso pessoal. Uma das coisas que é especialmente importante para a gente falar sobre mulheres e mercado financeiro, mulheres ganharem mais, terem mais oportunidades, a maternidade ser uma questão que é conflitiva para muitas mulheres, o que não é nem de perto para muitos homens, né? Homens, não, no geral, não carregam esse fardo, essa decisão de uma maneira tão pesada como essa decisão é para mulheres. É a questão de qual é a sua chefia. Quem é o seu chefe? Ou, na verdade, quem é a sua chefe? E aí, infelizmente, nessa pesquisa que a gente fez no mercado financeiro, a gente teve que apenas 7% dos respondentes disseram que são gerenciados por mulheres. Claro, e eu espero que a gente tenha cada vez mais homens que sejam líderes e, como líderes, sejam cuidadosos e sejam cientes dessa questão e da importância de você ter uma estrutura que favoreça e que possibilite a mulher sair, ela já vai ter filhos, já vai ser uma transformação na vida por motivos óbvios. Isso não ser ainda pior por preocupações de estabilidade no trabalho. Existem muitos casos também, muita gente fala, mas aí está garantido que enquanto está grávida, licença não é mandada embora, mas
as evidências mostram que depois que passa esse período, a maior parte se desliga, né? Existe uma pesquisa bastante interessante de uma pesquisadora da FGV do Rio de Janeiro. De novo, ela olhou dados brutos da RAIS, né, de contratação, Ministério do Trabalho, lá olhar a informação de contratos de trabalho. Não existe explicação para cada um dos casos dos desligamentos, mas uma das coisas que ela viu era que sim, mais de 50% das mulheres, depois de um ano, né, no período de um ano após ter saído de licença maternidade, elas foram desligadas dos seus empregos. Desligadas, aí não se questiona a motivação, se foi mandada embora ou se ela pediu as contas. Mas, ainda assim, isso é um número que assusta, porque a gente está falando que se ela não está mais na empresa onde ela estava, quando ela estava grávida, ou é porque a empresa desligou, ou é porque ela achava que não era um ambiente bom o bastante para ela continuar, mesmo depois já de tendo filho e ter voltado. Porque as condições não eram iguais, ou porque, enfim, por N motivos possíveis, né? Mas a gente vai ver que existe essa estatística que é bastante ruim, bastante difícil, né? E aí, quando a gente vai falar dessa parte de representatividade, passa a ser extremamente importante. No geral, ter chefes mulheres pode levar a um ambiente que seja mais compreensivo e mais preocupado. O que não é exatamente verdade também, porque uma das coisas que a gente vem observando é que mulheres também são muito preconceituosas nessa parte de gênero. Por isso que eu sugeri até esse episódio do Explained para as pessoas assistirem, porque aí vem a dificuldade. Primeiro, não é um problema de fácil solução. Se fosse um problema de fácil solução, boa parte das discussões dos grandes dilemas da vida já estariam resolvidos, né? Não é um problema de fácil solução, mas uma das coisas que se discute, e talvez seja possível se levantar essa bandeira, é sobre licença paternidade obrigatória. E estendida, né? Exato. Porque se isso é uma punição para mulheres, punição no sentido de que ela não consegue progredir, ou não tem a mesma bonificação porque ela sai por licença maternidade, acaba virando questões de na verdade, algumas coisas a gente deveria copiar, nem tudo a gente devia copiar dos Estados Unidos, mas algumas coisas a gente deveria copiar. Uma delas é essa parte de ser extremamente inapropriado, em alguns casos passível até de processo, né? Você fazer uma pergunta desse tipo que você comentou, Fernanda. Assim, se alguém perguntar se você pretende ter filhos ou não na hora de contratar você, isso deveria ser passível de um processo administrativo, né? Você podia processar a empresa por preconceito, né? Por um pré-julgamento, porque homens não passam por esse problema, né? Então, idealmente, seria um caso de não passar nem homens nem mulheres. Por que eu digo que nem tudo a gente devia copiar Estados Unidos? Porque licença maternidade nos Estados Unidos é um absurdo. De pouco, né? As mulheres não podem sair. Cria menos problema porque as mulheres não podem sair, os homens também não podem sair. Então, nesse sentido, vira assim, é um negócio que é ruim para a criança, mas para o mercado de trabalho fica mais ou menos. Qual que é o grande ponto que eles discutem, inclusive nesse episódio do Explained? O ideal seria homens e mulheres terem licenças natalidades, e a gente nem chamaria licença maternidade, porque a licença nasceu uma criança, ou na verdade não é nem nasceu uma criança, né? Eu até tive um caso de uma amiga que adotou uma criança e teve que entrar com um processo para conseguir o direito a ter licença. Porque chegaram para ela e falaram assim, você não pariu uma criança e você já adotou com alguma idade, a criança não era tão nenezinha assim. Ela fez eu acho que uma atitude super altruísta, quando ela adotou as crianças, elas tinham mais de 2 anos e quase não conseguiu essa licença, porque ela não pariu as crianças. Então, a ideia de ser uma licença natalidade precisaria ser uma licença natalidade. Qual que é o grande problema? O grande problema é que isso custa.
vamos ser bastante realistas que também isso Sim, custa, também. né? Uhum. E esse é um dos pontos que eles levantam nesse episódio, por isso que isso também não é um negócio tão simples. Claro que empresas grandes, uma empresa como a XP, onde a Camila trabalha, tem toda a condição de fazer isso. Poderia fazer isso, né? Eles não falam da XP, mas lá no episódio eles falam assim, uma Coca-Cola, uma empresa grande, ela tem total condição de falar assim, não, vai virar uma política de recursos humanos da empresa que toda vez que chegar uma criança a uma família, seja um homem ou seja uma mulher, vai ter o seu período para ficar em casa com a criança, é saudável para a criança, é bom para o desenvolvimento e diminui esse gap de gênero. Grande preocupação é como é que isso funciona para pequenos negócios. Vai pensar, e aí a gente começa, por que alguns problemas, alguns ciclos se perduram? Né? Porque as pessoas pensam no próprio impacto, e aí é por isso que eu digo que é comum até a gente ver algumas mulheres terem comportamentos bastante preconceituosos do ponto de vista de gênero. Que elas pensam assim, não, eu vou ser líder, eu vou ser chefe de um grupo de pessoas, e se todo mundo, eu já ouvi isso, e se todo mundo da área resolver ter filho ao mesmo tempo? Né? Eu já ouvi também. Que constatação horrível. Mulheres falando sobre isso, não é? Minha Gente, pior chefe foi uma mulher. Infelizmente, é horrível falar isso, mas foi uma mulher. Então, esse é um problema também, né? Mas eu acho que essa questão de buscar mais equidade é um parâmetro bastante importante, e até falando sobre ESG, que eu acho que está muito na pauta, está muito em voga, tem se discutido muito. A semana passada a gente teve a Expert ESG. Ano passado, a gente criou o núcleo de ESG Investing lá no Centro de Estudos em Finanças. A gente contou até com a Marta Pinheiro no lançamento, né, do núcleo. Dentro dessa pauta ESG, toda essa discussão de mais equidade de gênero, vamos focar em gênero hoje, estaria dentro desse S. Estaria, de alguma maneira, dentro do G, de governança, né? Também pensando na esfera de conselhos e tudo Cláudia, mais. você vai falar sobre conselhos, né? Nós temos praticamente é nulo, né? Eu fiquei abismada, nós não temos mulheres em conselhos das Não, empresas listadas em bolsa. a estatística mais recente que eu vi foi o número que o IBGC publicou para o Brasil, que o percentual de assentos de empresas listadas, de conselho de empresas listadas aqui no Brasil, ocupados por mulheres, era em torno de 7%. Se a gente tirar dessa conta, mas aí só ilustrativamente, mas tirar as herdeiras, então as pessoas que são ligadas à família, os controladores diretamente, isso cai para 3%. Então, a gestão profissional é praticamente nula. Você tem Quando a gente vai realmente... pensar, focando nesse caso, assim, talvez esses 3% nos conselhos, nas cadeiras de conselho que seriam de independentes, minoritários e tal, né? Então, a gente tem ainda um avanço absurdo a ser feito nessa esfera de conselhos. E quando a gente vai falar sobre essa parte de conselhos, uma das coisas, e por isso que eu estou falando sobre essa parte de teto de vidro, né? Quando a gente vai falar de conselho, existe uma discussão sobre quem é que deveria, qual é o perfil. Se eu pudesse pensar, né, vou colocar lá um anúncio de jornal, qual é o perfil da pessoa que eu gostaria para sentar na cadeira do conselho da minha empresa, né? E aí as pessoas vão dizer assim, olha, eu quero alguém que tenha tomado decisões importantes na vida, que tenha ocupado cargos executivos importantes, porque dado que vai ser conselho, vai ser conselheiro, vai decidir sobre o bem ou mal da empresa, grandes decisões, apertar o botão se dispara um míssil e tal, assim, né? Decisões extremamente importantes, estratégicas e tal. Eu quero gente que tenha tido experiência gerencial, experiência executiva importante. Aí, qual o problema? O problema, a gente vai para a representatividade. Quantas mulheres a gente tem nesses cargos? Perfeito. Temos poucas. E aí, por que temos poucas? E isso é um negócio que vai ter que ir descendo. Qual que é a discussão polêmica que existe sobre isso?
existe uma discussão sobre o que a gente vai chamar de ações afirmativas. E esse é um negócio super, hiper polêmico, muita gente se irrita e se enerva né, e fica bastante... Eu já cheguei a ter algumas discussões acaloradas sobre esse assunto de ações afirmativas, não só para gênero, mas também para diversidade, para minorias, né, no geral. A discussão que muitos que são contra ações afirmativas, contra essa ideia de ter cota, aí a gente ficou ouvir cota e já começa a ficar desesperado, né? Quando a gente fala sobre cotas, a grande preocupação que muita gente fala assim, não, mas aí agora então quer dizer que... E aí voltamos aos estereótipos clássicos, né? Qualquer mulher, qualquer pessoa andando de saia na frente da rua, a gente vai puxar para dentro da empresa, vai botar dentro da cadeira de conselho e, putz, eu não quero uma empresa assim, né? Então, eu sou contra essa ideia de cotas. Esse é um discurso bastante comum, a gente ouve muito. Qual é o grande problema? O grande problema é que as pessoas têm que lembrar que o que a gente tem hoje não é legal, não é bom, né? Uma solução de cotas, ela pode ser ruim de trazer algumas situações temporariamente desequilibradas. Mas desequilibrado por desequilibrado, 93% de homens é desequilibrado, né? É Vamos exatamente É isso aí. Eu já ouvi isso, quando a gente estava falando, né, sobre as questões da XP, falaram, mas fazendo isso vocês vão acabar trazendo mulher só porque é mulher. Eu falei, quantos homens já não entraram só porque era homem? Aí o cara falou, verdade, pelo menos ele concordou comigo, sabe? Mas Tem é um isso, comentário vai aqui ter no algum... chat bem legal, assim, tem 2 comentários, né? Que a gente, assim, fantástico, situações que vivenciamos e testemunhamos no dia a dia, mas que infelizmente de tão costumeiras, tão normal, acabam sendo encaradas com naturalidade, para reflexão. Em outro comentário, trabalhei em uma pequena empresa onde 3 mulheres engravidaram ao mesmo tempo, e a partir daí só contrataram homens. Não, meu Deus. Lamentável. Lamentável, mas é uma verdade, acontece muito isso, né? Então, é um problema, né? é que tem no Então, mínimo das pequenas a Flávia empresas. até comentou, ser pequena empresa é um problema. Daí vem a discussão de que tem que ser uma política pública, tem que ser algo que, de novo, né? E aí é por isso que eu recomendo muito esse episódio, porque ele é interessante, ele vai trazer reflexões, eles conversam com várias pesquisadoras, pessoas importantes que estudam esse assunto. É um assunto que, por conta disso, ele não pode ser deixado de lado, né? Porque senão vira, assim, existem efeitos, a Camila estudou economia, existem efeitos de segunda ordem, e esse é um efeito clássico, né? Aconteceu, várias mulheres saíram, então o dono ou a dona decidiu assim, só vou contratar homem, e você não tem como controlar isso, né, em última instância. Por isso que tem que vir uma ideia de política pública, no sentido de quando saem, é uma pequena empresa, saem as mulheres todas de licença para não quebrar o negócio, porque senão quebra, né? Imagina que se são 3 funcionárias e as 3 estão afastadas porque elas né, estão gozando de um direito que elas têm por terem uma criança, ter que contratar mais outras 3, estamos dobrando a folha salarial dessa empresa, também não é viável, né? Eu sou da área de finanças, eu entendo que isso é capaz de quebrar uma empresa. Teria que pensar do ponto de vista de política pública, né? Então, esse é um problema. Mas quando a gente vai falar, então, só terminando falando sobre cotas, a gente tem que ver que essa mudança muitas vezes tem que ser um pouco drástica, sim, né? Então, existem alguns experimentos, falando especificamente sobre conselhos, um experimento um experimento não, na verdade foi uma mudança que foi feita numa regra na Noruega, não sei se foi na Noruega, mas foi em algum país nórdico. Foi feito em algum país nórdico com relação a aumentar obrigatoriamente esse percentual de mulheres em conselhos. Foi um experimento depois para muitos pesquisadores para olhar qual foi o impacto disso. Porque qual que é o grande problema e qual que é a grande perversidade desse processo? Muita gente pega e fala assim, olha, vocês são pesquisadores, Cláudia, você é pesquisadora de finanças e gosta desse papo de gênero, de mulheres e tal. Eu quero saber se ter mais mulher traz benefício. Assim, me prova primeiro que isso funciona para eu mudar minha opinião. Qual que é o grande problema de propor isso para alguém que pesquisa? O grande problema é assim, eu não tenho controle sobre quem vai contratar mulheres ou não para conselho.
Eu não tenho controle sobre quem vai contratar mais mulheres ou não para serem executivas de alta direção, para serem CEOs de empresa, CFOs de empresa. Qual que é o grande problema? Vamos olhar o que tem, mas aí uma pessoa leiga pode virar e falar assim, não, mas olha aí, o mundo tem algumas mulheres, não tem muitas, tem 7%, mas dá para você olhar, olha aí, eu aprendi que em estatística tem mais de 30, tá bom, já dá para olhar, então por que você não olha e me diz o que é que acontece? Você pode olhar e ver o que acontece, qual que é o grande problema? O grande problema é que se você fizer isso, e esse é o lado complicado de estudos que podem ser mal feitos, não é só porque... e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve de orelhada por ali, tem que ir estudar a pesquisa. Agora está na época, estamos num momento que todo mundo se enxerga como super especialista em pesquisa, em epidemia, em pandemia, Todo mundo virou médico, virou tudo. É impressionante. Qual é o grande problema? Fizeram alguns estudos desse tipo. Foram olhar quais eram as empresas, quem é que tinha mais mulher e se essas empresas tinham um desempenho, tinham um retorno maior ou menor. Qual foi a conclusão que esse estudo chegou? Que as empresas que tinham mais mulheres em conselho e em direção, elas tinham um retorno menor. Aí você vai falar assim, poxa, que coisa... E aí, todas as pessoas que eram já contra essa ideia falaram assim, tá vendo? Esse negócio de ter mulher destrói o retorno, tá tudo errado. Imagino. Qual que é o grande problema desse estudo? O grande problema desse estudo é o seguinte, quais são as empresas que têm mais mulheres? E aí, o que eles foram olhar? As empresas que têm mais mulheres, seja em conselho, seja em board, são, no geral, empresas que são mais bem resolvidas. Resolvidas em que sentido? Resolvidas no sentido de que já são empresas super consolidadas, no geral já são empresas grandes, que já resolveram boa parte dos dramas que afligem as empresas normais e que podem voluntariamente, e essa é a parte do porquê que não dá para ser um negócio em olhar só quem voluntariamente quis fazer isso. Voluntariamente quiseram adotar uma postura mais diversa, por exemplo, com relação à contratação de mulheres. Vai pensar em quais são as grandes empresas que num dia como hoje, que a gente está falando sobre diversidade, representatividade feminina, quais são as grandes empresas que estão liderando isso? São grandes empresas. Grandes empresas que não estão lá preocupadas em ganhar o mínimo e garantir um lucro que seja, né? Já são grandes o bastante, já falaram assim, já resolvemos boa parte das coisas do nosso dia a dia, operacionalmente, financeiramente, vamos fazer agora o nosso papel de sermos um mundo melhor. Só que o que é que diz a literatura sobre essas empresas, tamanho dessas empresas e rentabilidade? Que justamente essas empresas, por serem muito grandes, já não vão ser empresas que vão crescer tanto, porque elas já são empresas muito consolidadas. Então, essas empresas elas vão ter retornos menores, não porque tem mulheres, mas é porque são empresas grandes. Então, existe destoa totalmente, né, a finalidade, né? Você acaba usando motivos errados para poder você tomar decisões completamente equivocadas. Então, sim, simplesmente a taxa, o crescimento marginal, ele acaba ficando comprometido aí ao longo do tempo, porque ela acaba ficando estabilizada, né? Não necessariamente... E aí, esse caso desse país nórdico foi bastante importante, porque eles aprovaram uma lei que se tornou obrigatória para todo tipo de empresa. E aí, do ponto de vista de pesquisa, a gente pode olhar, porque aí a gente não está pensando que a empresa quis, a empresa, querendo ou não, ela foi obrigada. E o efeito é positivo. Não só de mais mulheres, mas de mais diversidade, né? Eu estudo muito teoria da decisão, até porque a minha área é behavioral finance, eu acabo olhando muito teoria da decisão, mais focada em decisões financeiras, mas olhando comportamento. Decisões em grupo, elas são muito melhores do que decisões individuais, daí vem porque conselhos têm a sua importância. Você não está deixando a decisão importante na mão de uma única cabeça, mas cabeças que pensam muito igual não estão trazendo muito benefício para uma decisão colegiada. Se todo mundo pensa igual, qual é a vantagem de ter um monte de gente? É só custa mais para a empresa. Não precisa, a discussão mais é salário benéfica, de conselheiro, né? Sendo pago, né? Então, na prática, isso não vai ter muito benefício, né? Então, quando a gente vai falar dessa parte de mulheres,
Eu sou uma pessoa a favor de ações afirmativas. Eu acho que tem que ter, pode provocar algum desequilíbrio inicialmente, pode, mas desequilibrado já estamos hoje. Se isso levar a mais conselheiras, e isso tivermos mais executivas, mais mulheres em alto cargo, que na hora de avaliar e promoverem e darem bonificação para funcionários, promoção para funcionários e funcionárias, avaliar o processo de maneira melhor, estaremos contribuindo para reduzir desigualdade de gênero, que eu acho que esse é o ponto que eu quero assim frisar num dia como hoje, né? Eu acho que a ideia é sempre lembrar que, puxa, assim, na verdade, dia de lembrar que as mulheres estão em posição, no geral, desfavorecidas é todo dia, né? Ontem estava vendo uma reportagem sobre a super hiper retrógrada argumentação de defesa da honra. Ah, Né? foi Ai, ontem. que Eu horror, assisti gente. aquilo com horror, né? Nossa, meu Então, Deus do assim, céu. Ultrapassado. a gente tem que levantar essa bandeira de que a desigualdade, a disparidade, ela está presente todo dia, toda hora, e a gente tem que tentar fazer esforços, né, para Isso, a tentar gente tem atingir muitas alguma coisas coisa. para a gente trazer, muita sororidade, né? Então eu acho que tem muito assunto, né? Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, a gente É... precisa realmente. E aí a gente trouxe esse projeto, está quase no fim, porque esse bate-papo ele vai tão longe, né? Ai, dava para ficar horas aqui ouvindo as Tava, duas, né, tava. Gabi? É muito bom, muito bom. Mas a gente está muito contente, porque não é simplesmente o começo de um trabalho muito grande. A gente aqui nessa seis, a gente se dispôs a realmente doar o nosso tempo e sair um pouquinho da caixinha, né? O nosso dia a dia, ele é extremamente corrido, né? Até eu brinquei que eu atrasei um pouco, porque eu estava ali fazendo operações com clientes de bolsa, que tem fechamento, tem horário, e como foi legal, acho que publicamente colocar, eu tive muito mais elogios de homens quando eu formei sobre o projeto e mandei os dados das lives do que mulheres. Olha que engraçado, né? Eu tive, isso foi bem interessante, os meus clientes responderam assim, nossa, que fantástico, então tem alguns até assistindo, e eu acho que fica aí um lembrete de que a gente tem um trabalho muito árduo, né? Então, o que a gente se propõe fazer ali da S6 Mulheres é trazer elementos e discussões e a gente vai caminhando com isso aí ao longo dos dias, semanas, anos, se Deus quiser, é isso, né? Camila, Deixa, deixa eu só diga, fazer Cláudia. uma pergunta para a Ah, Camila, dada que vamos ela lá. está liderando essa iniciativa lá do Mulher Isso. na XP. Como é que isso funciona, assim, do ponto de vista de ações práticas, até como uma forma de usar como exemplo? E essa é uma preocupação que eu tenho super com as minhas alunas na graduação, especialmente, que vão ingressar no mercado financeiro, porque, assim, as evidências, infelizmente, são tristes, né, sobre essa parte de bonificação e tal. E o que é que existe do lado prático lá na XP? Não sei se você pode falar um pouquinho. Não, eu posso sim. Então, assim, o nosso grupo ele é relativamente novo, né? Então, acho que o começo foi muita gente mapear o que a gente tinha que fazer. Inclusive, esse semestre a gente até se reestruturou porque a gente começa muito animada, né? Então, quer fazer e quer atacar de várias frentes, tal. E esse semestre a gente já está até se organizando mais para focar em pequenas frentes de trabalho e ir evoluindo em um pouquinho de cada vez. Mas no semestre passado a gente falou muito, como eu comentei, né? A gente se estruturou primeiro em frente de trabalho, então tinha a parte de atração e contratação, né? Então, quando isso começou, a gente tinha um quadro 22% feminino, a gente chegou no final do ano, acho que em 26%. Isso é bom, mas tem um mundo ali ainda para a gente alcançar. Teve a parte de capacitação, ascensão e retenção, que ali a gente trabalhou algumas mentorias, que esse semestre, inclusive, a gente está trabalhando uma mentoria, um piloto aqui dentro, né? Então, com as grandes lideranças do grupo, mentorando as lideranças dos grupos de diversidade, então, mulheres, negros, LGBT, como chama, de pessoas com deficiências. Perfeito. Então, então, assim, tudo isso a gente tem trabalhado. Então, essa parte mais de mentoria, a gente fez o rollout no mês passado, então a gente ainda vai capturar como que foi, né, a mentoria em si. Depois,
acompanhar essas pessoas ao longo do tempo para saber se realmente teve um efeito positivo ou não. Então, tem muito trabalho a ser feito em termos de identificar realmente até que ponto o nosso trabalho está tendo efeito, né? E esse semestre semestre passado a gente rodou uma pesquisa com todas as mulheres do grupo para entender quais são os principais pontos de atenção, né? O que a gente deveria trabalhar. Então, esse semestre a gente está mais dividida em frentes de trabalho em relação a isso. Então, eu, por exemplo, vou liderar a parte de ambiente de trabalho, né? Que isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Então, principalmente no ambiente tão masculino, até que ponto as mulheres se sentem seguras, né? Se sentem confortáveis de falar sua opinião, se sentem com medo, talvez, de um eventual assédio, né? Isso é uma coisa que me preocupa surrealmente, assim. Então, essa é a minha frente, mas tem algumas outras que a gente vai trabalhar. Então, como eu falei, assim, é um grupo muito novo, né? Então, apesar da gente ter se colocado essa meta de 50% e tá trabalhando desde então, internamente e externamente, ainda tem muito para a gente levantar de dados, né? Fazer pesquisa de até que ponto nossas ações já estão tendo de fato resultado. Um desafio, né, que a gente estava comentando esses dias é colocar as mulheres, depois, né, eventualmente, as pessoas de empresa saem, né? Essas mulheres estão sendo substituídas por homens ou por mulheres, né? E tem a questão também que é um mercado que ainda tem poucas mulheres, né? Então, também é difícil a gente achar as mulheres no mercado. Então, é um trabalho longo, mas de forma geral é isso. A gente tem essas frentes de trabalho muito focado aqui em atração e também retenção e capacitação. Acho que são os três grandes pontos aqui, mas a parte de fato estudar e saber o real efeito disso é uma coisa que a gente ainda precisa de um pouco de tempo para avaliar. Acho que de mais óbvio mesmo que a gente tem, assim, é esse percentual de contratação. Aliás, essa semana toda segunda-feira tem um onboarding, né, dos novos funcionários. E pela primeira vez a gente teve mais mulheres do que homens entrando numa sessão de onboarding. Isso é muito, fantástico. Assim, a gente ficou super feliz. E também esse acompanhamento aí de mulheres de fora da XP ou de dentro, não sabemos, mas nas redes ali do grupo, que mostram que as mulheres também estão se sentindo mais confortáveis, né, desse mundo de investimentos. Eu acho que muito por conta dessa exposição das mulheres da XP falando sobre o tema. Mas com certeza, com o tempo, a gente vai ter uma noção melhor, né, de como que esse trabalho todo está tendo de resultado. Gente, muito obrigada. Foi um bate-papo incrível para iniciar a nossa jornada, né? A gente tem uma semana bem especial. Amanhã a gente tem lives por Instagram, 2, com pessoas incríveis, com a Cristina Atala, que ela também é sócia fundadora da Fato Capital. A gente vai falar um pouquinho sobre carreira de agentes autônomos, enfim. E vai falar com a Gabriela Valadares, que ela ganhou aí o prêmio de Mulheres que Transformam aí do movimento MLHR3. Está bem feliz, e foram pessoas que trabalharam conosco também lá no Banco do Brasil. Então, uma galera muito boa, mulheres que transformam de verdade, que buscam fazer coisas diferentes, sair da caixinha. Muito feliz. Obrigada, Cláudia, pelo teu tempo, por me aguentar ali, né? Falar, por favor. Mas foi excelente, a gente tem muitos dados. Eu já vou ficar de antemão aqui pedir um repeteco para vocês, quando a gente puder voltar em outros temas, que eu acho que o tema é muito rico, e essa pauta ela não se esgota, a gente tem muita coisa para fazer, para falar, né, Fê? Com certeza. E o pessoal aqui do chat agradecendo, dizendo que foi maravilhoso e querem mais, mais e mais. Obrigada, gente, pela audiência também. Obrigada pelo convite, Gabriela, foi ótimo estar com você também, Fernanda, Camila, foi um prazer, eu gosto muito de discutir esse assunto. Infelizmente, eu acho que tem muita notícia ruim, mas no sentido de que acho que precisa ser quantificado e precisa ser trazido à mesa, né? Porque o jeito da gente pensar em fazer ações para melhorar é primeiro reconhecer que tem um problema, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Então, um pouco é esse papo, assim, mais realista,
Mas eu acho que, de novo, a gente tem várias conquistas que devem ser celebradas, mas isso não é suficiente. Ainda estamos longe de chegar no desejável, né? E eu acho que movimentos como esse são sempre super endossados e apoiados por mim. E eu tenho uma preocupação por estar na ponta de formação desses profissionais e dessas profissionais lá na frente, e estando no mercado financeiro, eu acho que é uma preocupação bastante importante. Obrigada pelo convite. Obrigada E a obrigada a vocês. todos pela audiência e paciência. Queria agradecer também pelo convite, Gabriela, Fernanda, e obrigada, Cláudia. Aprendi muito nessa nossa conversa, foi um prazer enorme. E estou super à disposição para a gente falar desse tema, outros temas. Para mim é também um prazer. Como eu falei, a gente está no comecinho aqui da nossa jornada, né, na XP. Acho que tem muito ainda o que conquistar e testar e saber como que a gente está andando, mas é muito, muito gratificante saber que tem muita gente aí do nosso lado andando junto com a gente. A gente vai chegar lá. Com Certeza. certeza. Obrigada, boa noite para gente. vocês. Beijo para Obrigada. vocês. Tchau, tchau.